Charlie já estava relacionado a várias questões de enfermagem durante seu curto mandato na Liberty. E agora ele estava pronto para desmoronar outra vez. Há uma reunião com o turno da noite e eles dizem: nós sabemos o que houve. Seu tempo aqui acabou. Enfermeira Kimberly Peep, você está demitida. A enfermeira ficou chocada e o Charlie ficou em choque. Eles não apenas estavam demitindo a pessoa errada, como estavam mantendo o Charlie, que era o mais provável a ser responsável. Rapidamente a Kimberly entrou com um processo de rescisão injusta, ao ponto de sugerir que o Charles Cullen era o mais provável a ser o responsável e que a Liberty suspeitava disso. A Liberty continuaria discordando veementemente das acusações da Kimberly e negando que suspeitassem do Charles Cullen. A Liberty e a Kimberly mais tarde resolveram um processo fora do tribunal. Mas não houve investigação criminal. A Liberty e a sua empresa-mãe, HCRM, afirmaram que não sabiam que aquela era uma questão criminal. O que quer que a Liberty soubesse ou não, eles simplesmente tiraram o Charlie da sua unidade de terapia intensiva, reatribuindo a turnos de trabalho na ala psiquiátrica. O Charlie rapidamente descobriu que alguns dos pacientes eram francamente mal-humorados, e em 1º de outubro, o Charlie foi visto com seringas entrando no quarto de uma senhora idosa, que não era sua paciente. Ele também entregou medicamentos que não foram prescritos. Houve uma briga e a paciente acabou com o pulso quebrado. Finalmente, 5 meses depois, após não seguir o protocolo, Charlie foi demitido. Ele ficou apenas 2 dias no sofá antes que uma agência de pessoal o encontrasse como enfermeiro. Sempre foi fácil conseguir horas extras durante as férias, e a semana entre o Natal e o Ano Novo foi um período estressante para o Charlie. Mas ele estava feliz por estar de uniforme. O trajeto até o novo emprego ficava a apenas alguns quilômetros de Liberty, no Easton Hospital. No Easton, Pensilvânia, o Charlie ficaria feliz com quaisquer turnos que lhe dessem. Ele acumulava horas em qualquer ala que precisasse de ajuda, principalmente se isso significava trabalhar durante a noite nos confins familiares da UTI, onde pacientes falecendo não era uma coisa inesperada. A princípio, Christina Todt não deu muita importância ao homem estranho com a seringa. Ela nem tinha certeza se ele era enfermeiro. Tudo que ela percebeu foi que ele era um homem estranho, uniformizado, e agora é responsável por manter seu pai vivo. Os derrames de Ultimar Sharon haviam começado 1 ano antes, cada coágulo anexando outro pequeno quadrante de seu corpo, e embora agora não pudesse calçar as meias ou subir escadas, ainda era um pai amoroso, carinhoso e gentil, que agora estava inconsciente em um ninho de tubos e fios. A Christina se conformou sabendo que o Ultimar tinha sido um homem prático, com economias e um testamento vital, e um conhecimento do que a vida trazia. Ele não se surpreendeu que talvez fosse sua vez de sofrer as mesmas indignidades da velhice que afligiram seus amigos anos antes. Ele estava agora nas mãos dos profissionais do Easton. E a Christina lembrou-se do homem dizendo: eu preciso tirar seu pai do quarto para alguns exames. A seringa, ele disse para ela que era para o caso do coração de seu pai parar. Ela não acreditava que seu pai tivesse problemas com o coração, mas ela não era profissional ali. Na época, ela simplesmente teve que aceitar. A próxima vez que a Christina viu seu pai durante o horário de visita na manhã seguinte, em 29 de dezembro de 98, ele parecia seroso, doente, muito pior do que quando chegou ao Easton. De acordo com os médicos, a deterioração dele não estava relacionada com seu AVC. A sua frequência cardíaca vacilou e a sua pressão sanguínea despencou. Ele parecia estar em uma espiral decadente.
morte. A Cristina começou os preparativos mentais para a perda iminente de seu pai. Então, como um milagre médico, quando ela chegou ao hospital na manhã seguinte, ela foi informada que a condição de seu pai havia se estabilizado. Na verdade, disseram a ela, seu pai está melhorando. E a cada dia que passava, ele era mais receptivo. E as visitas, os eventos eram felizes. A esposa e a filha do Otto vinham quase todos os dias com biscoitos e uma garrafa térmica quente. E ele sempre ficava feliz em vê-las, ainda mais pelo beijo que a Cristina deu em seu rosto antes de sair para o trabalho. E ela se permitiu sentir as primeiras cócegas de esperança. O pior parecia ter passado. Então, na terceira tarde, a Cristina recebeu um telefonema estranho do médico de longa data do seu pai, o Dr. Robert Cyberman. Robert disse, Cristina, eu acho que alguém no hospital, eu não sei porquê ou quem, mas alguém solicitou uma série de exames de sangue não autorizados para seu pai. E esses exames deram resultados igualmente misteriosos. O sangue do Otto continha digoxina, uma fórmula que eu nunca receitei. Os níveis de digoxina estão fora dos gráficos. Eu não sei explicar nada disso, mas eu vou te ligar de volta com os resultados de um teste de acompanhamento. Então, às 1h25, ele ligou novamente, em estado de choque. Os novos testes foram consistentes. Só que agora, o pai da Cristina estava sem vida. E ele disse, Cristina, por favor, ouça o que eu estou prestes a te dizer. Quando você chegar no hospital, eles vão perguntar se você quer uma autópsia. Se eu fosse você, eu diria que sim. A Cristina não entendia e ele disse, por causa da digoxina. E ele não achou que deveria dizer mais. Então a família da Cristina voltou ao quarto do hospital do seu pai em Easton na manhã seguinte. E encontraram um quarto vazio. Exceto por Charlie, que ainda estava em seu turno da noite. Quando a Cristina entrou ali, ela teve a sensação de que aquele enfermeiro estava esperando por ela. Ele conduziu a família da Cristina pelo corredor até outro quarto. O corpo do Otto estava lá, limpo, penteado e desenganchado das máquinas. A visão dele, verdadeiramente sem vida, a chocou. Aí o Charlie disse, eu vou te dar algum tempo. Isso irritou a Cristina, porque era como se o tempo com o pai dela fosse um presente pessoal desse enfermeiro. Mas ela deixou passar. Então o Charlie voltou alguns minutos depois. E ele disse, eu gostaria de saber se vocês planejam solicitar uma autópsia. E a Cristina na hora se lembrou do doutor amigo do seu pai e disse, eu acho que sim. Estamos pensando nisso. O Charlie não pareceu gostar da resposta. Por que você quer uma autópsia? E aí, ela disse que... olha só, eu lembro que o seu pai tem um testamento vital que especificava contra o uso de medidas extraordinárias como suporte de vida. Uma autópsia será ainda mais intrusivo do que um suporte de vida. Você não percebeu que está violando o espírito dos desejos de seu pai? Eu quero que você saia daqui. Sai daqui agora. Outra enfermeira entrou minutos depois. E ela disse, vocês vão pedir uma autópsia? A Cristina não entendeu se os enfermeiros estão disputando ou não estão se comunicando. E ela disse, a gente não tem certeza. A enfermeira assentiu e saiu do quarto e a Cristina voltou para sua família. Alguns minutos depois, um terceiro enfermeiro chegou e novamente perguntou se eles pediriam uma autópsia.
A gente quer uma autópsia. Aquele momento para ela foi demais. Quer saber? Eu quero uma autópsia, já que alguém aqui deu uma overdose ao meu pai. E o enfermeiro disse: eu não diria mais nada. A Cristina ficou sem entender o que estava acontecendo, mas o que estivesse rolando ali era estranhamente misterioso. Houve uma investigação interna após o falecimento do Otto, e quando a presença de um nível potencialmente letal de digoxina não prescrita foi descoberta no sistema dele, a autópsia foi entregue ao legista do condado. Isso acabou sendo considerado uma morte acidental. Charlie nem ficou sabendo dessa conclusão e isso não o afetou. Ele não pretendia ficar muito tempo no Winston de qualquer maneira. O hospital não combinava com ele. Quando perguntas começaram a circular em março de 99, o Charlie já estava integrado em uma posição de tempo integral na unidade de queimados do Lake Hospital. Em Lake, os enfermeiros de queimados ainda raspavam os pacientes em uma maca de metal e ainda usavam roupas de pressão. Mas as enfermarias de queimados não eram mais as enfermarias cheias de gritos que o Charlie havia presenciado anteriormente. A nova classe de benzodiansiolíticos que acompanhavam uma nova compreensão da relação entre o estresse e a dor. A morfina, a substância terapêutica tradicional, parecia bastante primitiva ao lado das novas classes de analgésicos, especialmente o Oxycontin, que havia entrado no mercado farmacopeico apenas 3 anos antes. Agora havia medicamentos para bloquear efetivamente a dor até mesmo dos pacientes mais jovens. Junto com os novos medicamentos, surgiram novas maneiras de rastreá-los e distribuí-los na forma de gabinetes computadorizados, chamados Pyxis Medstation, que eram fabricados por uma empresa de Ohio chamada Cardinal Health. A própria máquina do Pyxis era essencialmente uma grande caixa registradora de metal com uma tela de computador e um teclado afixados no topo. Nem todos os enfermeiros se sentiam à vontade com o novo elemento computadorizado dos cuidados de enfermagem, mas o Charlie gostou. Ele sempre foi bom com os dispositivos técnicos e apreciava como a máquina rastreava com eficácia as retiradas de medicamentos de um enfermeiro da mesma forma que um caixa eletrônico de banco rastreava retiradas de dinheiro, vinculando cada uma à conta de um determinado paciente e o enfermeiro. Então isso criava um registro. O Pyxis simplificou o faturamento e forneceu um meio para a farmácia saber exatamente quando um determinado medicamento estava acabando, e isso facilitava o envio de um mensageiro para reabastecer. Era um sistema útil, mas dificilmente perfeito. Em última análise, era apenas mais uma ferramenta a serviço de uma arte íntima, praticada por pessoas reais com defeitos próprios. O Charlie se considerava um enfermeiro veterano de queimados, principalmente à luz de seu tempo no estimado centro de queimaduras do St. Barnabas. Mas ali em Lake, Charlie se sentia mais como se estivesse de volta à marinha, tratado como um peixe novo, um calouro. Ele não gostou da atitude deles em relação a ele ou aos pacientes. O profissionalismo deles pareceu ao Charlie sem coração e sem empatia. Para o Charlie, esses enfermeiros estavam sendo cruéis e frios com esses pacientes. Eles eram esquisitos. Então, durante longas noites, o Charlie sentiu-se compelido a fazer o que sempre fizera: eliminar pessoas. A maioria faleceu durante seu turno, codificando bem ali, na frente daqueles enfermeiros frios. Era algo que ele podia fazer, um ato de vontade pessoal em uma situação de trabalho tirânica. Na enfermaria de queimados, a maioria dos pacientes jovens eram pessoas que acabaram se queimando em fogueiras, bêbados ou acidente de carro. E havia um paciente chamado Matthew Matter, que era um dos últimos. Ele ficou preso nos destroços em chamas e correu para Lake com queimaduras
que cobriam mais de 70% do seu corpo. O caso dele era sombrio, mesmo para os enfermeiros mais experientes. A presença de uma pessoa tão jovem e criticamente ferido na enfermaria trouxe uma onda de emoções e uma efusão característica de jovens visitantes perturbados. Os enfermeiros mais velhos se lembravam de filhos ou netos, e enfermeiros mais novos de amigos, namoradas, namorados ou até mesmo deles próprios. E embora nenhum dos funcionários tenha mencionado isso, pelo menos não na frente do Charlie, muitos fizeram as contas em particular. Pela regra dos 9, o Matthew, de 22 anos, estava 92% com o pé caminhando para o fim. Ele poderia conseguir, havia uma chance disso, mas no final, falecer era muito mais provável. E Matthew era o que os enfermeiros chamavam de código lento, um código azul em câmera lenta. Charlie tinha observado seu progresso, sabendo que Matthew, mesmo sobrevivendo, se os transplantes durassem, ele ficaria danificado para sempre. Ele estaria preso em um casulo de tecido cicatricial e trancado em uma roupa de pressão. Enquanto isso, os cirurgiões o cortavam pedaço por pedaço. O Matthew foi carbonizado até o osso. As suas extremidades se foram e, eventualmente, os cirurgiões levariam tudo. Muitos dos enfermeiros oraram pelo inevitável. E o Charlie reconheceu a sensação de impotência. Ele sentiu isso ao lidar com enfermeiros veteranos. Ele havia se sentido dessa mesma maneira em casa quando crescia, quando era pequeno, onde havia homens estranhos e violentos que vagavam pelos corredores. Então, em 31 de agosto de 99, o Charlie carregou o Matthew com uma dose de bolos de digoxina. Em abril de 2000, Charlie estava cada vez mais consciente que seu tempo no Hospital Leigh estava se esgotando. A equipe sênior da unidade de queimados não disfarçava mais o seu desprezo por ele. O Charlie tentou se transferir para a unidade cardíaca, porém eles não estavam interessados em herdar o problema. E o Charlie continuou ali por 3 meses, melhorando a dor, ceifando pacientes e, é claro, cancelando lentamente seus turnos enquanto procurava trabalho nas proximidades. Felizmente, a última década havia visto um fluxo populacional de 2 dígitos no hospital do Valley Lake. Então, hospitais floresciam ao longo de velhas camadas de carvão. Uma mancha de café no mapa do porta-luvas cobria pelo menos meia dúzia de empregadores da área da saúde da Pensilvânia a meia hora do porão alugado de Charlie, cada um com mais turnos do que enfermeiros. O Charlie virou-se para o processador de texto e enviou um currículo atualizado. Ele tinha 13 anos de experiência em 6 hospitais diferentes e, apesar de ter saído sob alegações de incompetência e suspeita de coisas piores, em quase todos eles, ele podia contar com ex-colegas de trabalho para confirmar suas datas, licença de enfermagem e referências ainda dispostas a descrevê-lo como um excelente jogador de equipe, um homem com comportamento calmo, gentil, um funcionário que estava sempre disposto a entrar para turnos extras. Habilidades de comunicação? Confere, muito bom. Qualidades do trabalho? Excelente. Um dos primeiros a receber o currículo do enfermeiro Cullen foi o St. Luke's, o hospital em Fountain Hill, logo abaixo da estrada de Leigh. E o hospital vinha crescendo de forma constante, ano a ano, reforçando os serviços essenciais que salvavam vidas e diversificavam para novos fluxos de renda, como cirurgias para perda de peso e distúrbios de sono. Eles estavam dispostos a treinar no trabalho, mas ex-enfermeiros de cuidados intensivos experientes eram uma mercadoria especialmente valorizada. E quando Charlie assinou um contrato, o St. Luke's deu um bônus de contratação de $5.000. Para o Charlie, esse foi um compromisso de prestígio. O St. Luke's foi classificado pelo US News como uma das principais instalações médicas do país, na verdade uma das 100, e a unidade de cuidados coronários de 9 cômodos era uma das joias dessa coroa. Ele ia ser um jogador de estrela em uma ala de estrelas.
E o Charlie mergulhou direto e muito fundo, arrumando-se um novo ambiente de trabalho como um pássaro em um ninho da primavera. As primeiras aparições importam, e foi isso que ele disse a seus colegas de trabalho. Nem todos os enfermeiros perceberam no início. Pacientes vão embora para longe desta vida. É o que acontece em um hospital, principalmente na UCO. E às vezes, essas perdas parecem vir em grupos, mas algo ali havia mudado. Os enfermeiros veteranos sentiram isso. Parecia que um novo vento noturno estava soprando seus pacientes para o necrotério. Para outros já estava evidente que os códigos eram constantes. Os pacientes não terminavam bem. E é claro que havia alguns enfermeiros que gostavam da ação do evento salva-vidas, do imediatismo e da adrenalina, correndo pela porta quando a força vital de um paciente está quase indo embora. Alguns enfermeiros até se tornaram viciados nisso. O Charlie não parecia a seus colegas um maníaco por códigos, mas quando um código era chamado, o Charlie era frequentemente o primeiro a entrar na sala. E eles não puderam deixar de notar o hábito de Charles de pular na cama, montando o paciente e bombeando seu peito. Havia algumas dúvidas sobre seu entusiasmo. A atitude de Charlie parecia excessivamente dramática e estranhamente sem emoção. Claro, o novo contratado era diferente, mas como você pode criticar um enfermeiro por se importar demais? Você certamente não pode acusar o Charlie de ser desatento, apenas de obsessivamente cuidar das coisas erradas, como cadeiras na enfermaria. Todas as noites o Charlie pegava 2 cadeiras da enfermaria, passava com elas pelo corredor e escondia em um quarto vago, todas as noites. A supervisora do Charlie, a Ellen, chegava nele e falava: Charlie, devolva as cadeiras. Ele suspirava, revirava os olhos, mexia a cabeça e era obrigado a cumprir o que lhe era pedido. Mas na manhã seguinte ele repetia o processo de novo e escondia as cadeiras. Ele parecia estar testando intencionalmente a paciência deles. Só depois da mudança de turno alguém notaria, e é claro, Charlie já tinha ido embora. Então os enfermeiros tinham que vasculhar todos os quartos para encontrar as cadeiras que faltavam para que pudessem trazê-las de volta. A equipe percebeu esse ritual ridículo. Parecia não haver sentido. Era quase como se Charlie estivesse jogando um jogo. Então, em fevereiro de 2001, fazia 13 anos desde que o Charlie tinha sido um ex-militar da Marinha em uma faculdade de enfermagem só para garotos. Só que o mundo havia mudado. Agora havia mulheres servindo na Marinha e muitos homens trabalhando no posto de enfermagem. O Charlie não gostou dessa dinâmica. Ele achou os enfermeiros homens maus, indiferentes e frios. O Charlie raramente falava com eles. Ele sempre redobrava suas atenções para algumas das jovens funcionárias do St. Luke's. E dessa vez, a Julie em particular, ele gostava muito. O Charlie começou a deixar presentinhos na enfermaria de um admirador secreto. Foi fofo no começo, mas como os presentes se acumulavam diariamente, a coisa do admirador secreto ficou assustadora. Então, finalmente, o Charlie assinou um cartão para Julie, seu admirador Brian Flynn. As enfermeiras se perguntavam: mas quem é Brian Flynn? Isso se tornou o assunto do momento no hospital. Charlie estava sendo o centro anônimo das atenções. Ao ouvir a fofoca, ele explodiu de orgulho e não conseguiu mais se conter, admitindo que ele era o Brian. Mas a revelação não provocou a reação que ele estava procurando. Os homens riram dele e as mulheres pareciam com medo. Todos os altos que ele experimentou com Brian Flynn foram espelhados nos baixos de ser ele mesmo. Charlie se sentiu rejeitado e humilhado.
ele era muito mais anônimo. Havia poder nesse papel. O anônimo poderia negar, o anônimo poderia desaparecer, o anônimo era um mistério sem remorso, divino e no controle. Em muitos de seus turnos, o Charlie fazia dupla com 3 outros homens, Joe, Brad e um outro que ele nem lembra o nome. E ele desaprovava o estilo de trabalho desses caras. Como a maioria, eles colocavam fraldas nos pacientes em vez de levá-los ao banheiro. E isso era pouco profissional. Ele preferia sempre que possível não ser agendado com os homens, mas naquela noite eles ligaram para ele em casa. Um novo paciente estava a caminho, uma transferência, e dessa vez eles precisavam do Charlie para entrar. Ele então vestiu seu uniforme e pegou a estrada. Quando ele chegou, o novo paciente estava na cama. Seus colegas de trabalho estavam reclamando. Era uma senhora idosa, muito doente, transferida de outra instituição. Ela chegou de ambulância e era o tipo de paciente que os enfermeiros chamavam de jogar fora. Estava claro que ela ia falecer. Ela já tinha sido bipada 2 vezes durante a viagem de ambulância. Era apenas uma questão de tempo e o Charlie sabia que o despejo era uma tática. Descarregar pacientes terminais era um dos meios que um hospital ou uma unidade de enfermagem poderia usar para manter sua taxa de mortalidade baixa. Uma das maneiras de entrar no top 100 hospitais da lista do US News Report. St. Luke's era um dos top 100. E é claro, os enfermeiros do CCU estavam orgulhosos disso. Mas os despejos estragaram os números. Mais tarde, o Charlie presenciou enfermeiros rindo desta idosa, como se fosse uma festa. E ele se lembrou de como o médico dela tinha ido ao hospital tentando justificar para a família por que a transferiram, por que a colocaram na ambulância e o que eles poderiam fazer por ela no St. Luke's não podiam fazer no hospital anterior. O Charlie sabia que isso era mentira. Isso era o que eles chamavam de conversa de código. As famílias não queriam encarar a realidade, mas precisavam. Enquanto isso, os enfermeiros começaram a brincar de hack-sack com uma bola de fita adesiva. E ele disse, isso é um absurdo. Nessa unidade, isso aqui é um absurdo. E sem contar que ali ninguém chorava pelos falecidos. Mas ele disse, que horror. Você jogar hack-sack. Sem contar que ele ficou indignado que brincavam com a nitroglicerina que a unidade estocava, para que fosse usada pelos pacientes como remédio para o coração. Não para que esses enfermeiros pudessem brincar e esmagar as coisas lá fora contra o estacionamento para ver se isso explodia. O Charlie então viu 2 caminhos potenciais para o lixão. Então naquela noite ele tomou o que pensava ser uma rota direta, injetando digoxina na porta do soro da idosa. Pigback é apenas uma entrada extra para intravenosa e enfermeiros injetam nele o tempo todo, geralmente solução salina, estéril, o que eles chamam de limpar a linha. Injetar na linha era uma ação totalmente legítima e, é claro, nada suspeita. Se alguém o encontrasse, era isso que ele diria que estava fazendo. Ali ninguém entrava porque os quartos eram privados. O atendimento individualizado era um dos pontos de venda daquela unidade top 100. Depois, o Charlie colocou o frasco e a agulha usada na caixa de perfurou-cortantes e saiu da sala para o posto de enfermagem. Levou algum tempo até que o código finalmente chegou. E lá ele surgiu, tentando salvar aquela pobre senhora. Mais tarde, depois que a mulher expirou e a sua família se reuniu para lamentar, o Charlie ainda podia ouvir os caras jogando com a sua bola de costura. Mas, por enquanto, ele havia acabado. Aquela era sua única paciente e ele estava autorizado a sair. Então ele foi para casa e começou a trabalhar em um projeto, um cavalinho de pau que ele estava esculpindo para uma enfermeira grávida chamada Jane. Os caras da unidade também estavam implicando com a Jane e o Charlie sentiu isso. E ele não faria o mesmo. E ele queria que ela soubesse. E é claro, talvez ele até apresentasse a ela de forma anônima. Era primavera quando os enfermeiros do St. Luke notaram que seus remédios estavam faltando. Nem todos os remédios, é claro, mas apenas uma
que por algum motivo eles estocavam muito, mas quase nunca usavam Pronestol. Todas as tardes, eles reabasteciam na sala de medicina. Todas as noites, o Pronestol sumia. Durante 6 meses foi uma dor de cabeça. Os enfermeiros começaram a brincar sobre isso, como se alguém estivesse usando aquilo como um fertilizante. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas também ninguém estava investigando, o que foi uma decepção para o Charlie, porque ele estava mandando uma mensagem. Por meses, ele estava jogando a substância fora todos os dias que trabalhava. Ele havia decidido que não gostava do St. Luke. E ele achava que um hospital católico deveria se comportar melhor. Ele acreditava que, sinceramente, o St. Luke ainda era uma instituição de classe mundial, um bom lugar para melhorar, se, é claro, alguém tivesse que estar naquele hospital, mas aquela atitude não agradava. Ele ficava guardando as cadeiras e eles continuavam trazendo-as de volta. E ele usava muita loção. E os supervisores reclamavam constantemente sobre isso, por conta do cheiro que era extremamente perfumado. E ele não parou. Ele usava aquela loção, ele extrapolava inclusive na dose. E era uma guerra, mas ninguém fazia nada. O Charlie achou todos aqueles disparates um absurdo. E ele via o absurdo de toda a situação, porque ele era um católico decaído em um hospital católico. Ele renunciou à religião de Cristo pelo casamento e filhos, depois perdeu o casamento, depois perdeu os filhos. Então, onde isso o deixou? Como um judeu católico irlandês, trabalhando para São Lucas, o primeiro médico cristão, o padroeiro dos médicos e cirurgiões. Jogar fora remédios custando dinheiro ao hospital, pelos seus cálculos, centenas, talvez milhares de dólares, era simplesmente algo que ele poderia fazer. Era seu meio de comunicação, tomando o outro caminho direto. Parte de Charlie, indignado, pensava, gente, eles vão saber, eles vão descobrir, porque é como se fosse um teste, um ato de fé. Mas da parte deles, do hospital, era como se estivessem cegos, porque eles não viam e não faziam nada. Até que um dia, Thelma Moyer, a enfermeira encarregada do dia, notou que o Pronestol parecia estar acabando rápido demais. Então, em abril de 2002, a Thelma mencionou isso para sua supervisora, a Ellen. E, é claro, para o farmacêutico do hospital, o Tom Nuggan. O Tom verificou seus registros, mas não conseguia explicar o desaparecimento. A Ellen absorveu a informação, mas também não fez nada. 1º de junho de 2002 era um sábado, um dia que poderia ser quente ou frio para o Charlie, dependendo do seu humor e do arranjo de custódia. Bons fins de semana eram quando suas filhas vinham visitá-lo e ficavam felizes em vê-lo. Ele estava feliz, vasculhando o pequeno jardim nos fundos e selecionando flores para o cabelo de suas meninas, ou passando uma tarde trabalhando no menu Dairy King, qualquer coisa que elas quisessem. Mas aquele passou a ser um dos fins de semana amargo. A tarde estava úmida e a previsão era de chuva, então ele esperou por isso o dia todo. Mas a chuva não veio, o que era típico. A previsão do tempo dizia, vai chover. Aí não chovia. Aí quando eles não diziam nada, chovia por uma semana. Aí ele se vestia para o trabalho sem saber se levava ou não sua capa de chuva. E o trabalho para St. Luke's era uma estrada direta para o oeste, dentro e fora da Rota 22. E os turnos da noite não começavam antes das 19 horas, mas ele gostava de chegar cedo. Ele largava o casaco, trocava os sapatos no vestiário masculino, ninguém mais usava aquela hora, outro motivo para chegar cedo ao trabalho. E do lado de fora, a CCU fervilhava de atividade. O horário de visitação ainda estava em vigor, a unidade cheia, o posto de enfermagem abandonado. O Charlie entrava em sua rotina, mexendo nas cadeiras, mas mantendo os olhos nos monitores. Cada monitor correspondia a um nome, um número de quarto, uma cama, uma vida. E ele assistia.
Mas o Charlie não tinha certeza do programa daquela noite. Então ele pegou os remédios que o mensageiro da farmácia havia deixado para o turno da noite, caminhou com eles pelo corredor até a sala de suprimentos médicos, digitou seu código e fechou a porta atrás de si. Ele estava sozinho. Havia paz nos espaços fechados. Porões, salas de cadeiras, banheiros. A escuridão repentina ardia com faíscas. O Charlie acendeu a luz e começou a trabalhar, só então decidindo que iria pelo caminho direto, porque a rota indireta era incrivelmente sutil. Ninguém questiona. Tudo que os outros enfermeiros viam era que o Charlie estava sendo prestativo, estocando remédios na sala de medicina. Mais tarde, ele era útil na preparação das linhas para seus colegas enfermeiros, auxiliando o início das intravenosas. Depois, ele vinha e ajudava novamente com códigos, e ninguém nunca conectava as três situações. Não havia nenhuma razão racional para conectá-los, porque ele não precisava esconder, não precisava de luvas. Ele apenas puxava uma seringa de 10 miligramas, tirava de sua embalagem de bala, desembainhava a pequena agulha baixa dentro e fora da solução salina. Em seguida, ele trocava os sacos nas intravenosas. Então ele despejava os frascos, agora vazios, e as seringas usadas no recipiente de metal para objetos cortantes. E em seguida, colocava suavemente o produto acabado, coquetéis de antibióticos nas bandejas de pacientes nomeados. Charlie estava prestes a virar a luz novamente, quando notou o Pronestol na prateleira acima, abastecido e completo, como as cadeiras. De volta ao seu lugar. O Charlie não acreditava. Eles empurravam e ele empurrava de volta. Era como gritar, berrar, mas ninguém ouvia. Então ele disse: eu vou continuar gritando. Claro, ele não gritaria literalmente, mas com certeza seria ouvido. Ele apagou a luz e correu de volta pelo corredor. E quando o próximo turno chegasse às 7 da manhã, haveria algumas centenas de dólares a menos de remédios no armário de suprimentos médicos e menos pacientes respirando na UCO. A chuva veio finalmente com a manhã e permaneceu até a mudança de turno e continuou até a tarde, quando uma enfermeira de 31 anos da UCC chamada Kim Wolf entrou no depósito de medicamentos para retirar as intravenosas. E ela terminou com a agulha e a enfiou no caixa de perfurocortantes, como sempre. Normalmente a agulha tilinta no fundo da caixa, mas dessa vez não houve tinido. A agulha usada nem cabia no lixo. Os enfermeiros não tinham muitas razões para abrir o caixote de perfurocortantes, e remexer no lixo podia ser perigoso por conta das substâncias. Como a HIV havia aumentado a aposta na hepatite, arriscar picadas de agulha era estritamente um trabalho para os serviços ambientais. Lixeiros de risco biológico que coletavam as agulhas e outros resíduos médicos e os levavam para outro pedaço de Nova Jersey para incineração. Mas a Kim ficou curiosa. Ela levantou a tampa e olhou para dentro do buraco. E em vez de objetos usados, ela viu caixas de papelão brancas. A Kim saiu do armário para encontrar Gary Kimball e Candy Walmark no posto de enfermagem. O Gary era o veterano dali, ele estava naquela unidade há 16 anos. Ele marchou para a sala de medicina, esperando que a enfermeira mais jovem estivesse olhando para um rato. Mas sim, havia algo errado lá. O Gary então pegou o telefone. A caixa de objetos cortantes é como uma caixa de correio. Apenas os serviços ambientais tinham a chave. E eles a abriram e o Gary virou a caixa em uma comadre. Ele e Candy levaram a pilha para um quarto vago em uma missão. Cuidadosamente, eles pegaram os medicamentos, as agulhas, alinhando-as no balcão. Para o enfermeiro, aquela visão era impressionante. As substâncias são veneno. E é claro que aquilo era dinheiro e trabalho. Instintivamente, a dupla começou a catalogar sua descoberta em um bloco de notas. Entre os achados estavam 6 garrafas de brometo de vecurânio, ou VEC. Havia sulfato de magnésio e fenilefrina, levopet e dobutamina, nitroglicerina e labatelol, além de 40 caixas de Pronestol.
estava faltando. O Gary e a Candy não tinham nenhum contexto para nada disso. Não se encaixava em nenhum dos cenários sussurrados que giravam em torno das substâncias que estavam sendo roubadas ou então possivelmente vendidas ou usadas. Esse era um problema hospitalar comum para substâncias como cetamina, oxi, Viconde, Persicode, Damarol, morfina, qualquer outra coisa viciante e escapista. Mas quem ia querer 48 caixas de feniletrina? Mas as garrafas VEC vazias eram o que os assustava. VEC era o que eles chamavam de medicamento não reconstituído. Ele vinha em forma de pó selado dentro de um frasco de vidro com uma rolha de borracha permanente. A única maneira de tirar a substância do frasco era reconstituí-la, como fazer em um recipiente lacrado, usando uma seringa. Então isso exigia carregar uma seringa agulhada com solução salina e enfiar a agulha na rolha de borracha, injetar a solução salina e agitar vigorosamente e então retirar o conteúdo reconstituído para a seringa. E a definição dessa substância que é aterradora. Os frascos vazios de VEC sugeriam que o medicamento havia sido retirado em uma agulha carregada e em quantidades assombrosas. O VEC é um paralítico excepcionalmente poderoso. A overdose de brometo de vecurônio seria muito semelhante a um afogamento ou asfixia lenta. A musculatura do corpo desliga, mas a pessoa de dentro permanece intacta, até que os músculos do coração e pulmões falhem. E pior, o paciente sofreria tudo isso. VEC o impediria de se mexer ou gritar, mas não o impediria de sentir dor. A dosagem prolongada ou excessivamente de VEC causava danos cerebrais em pacientes comatosos. E as possibilidades dos efeitos colaterais extremamente negativos fez do VEC uma substância cada vez mais impopular entre os médicos. As raras prescrições exigiam apenas pequenas doses, geralmente em torno de 5 mg, e nenhum dos pacientes, atualmente na CCU do St. Luke's, havia recebido prescrição de VEC durante todo o fim de semana de 4 turnos. No entanto, alguém aparentemente reconstituiu 60 mg do perigoso paralítico em seringas agulhadas e injetou. Mas onde? O Gary Kimball voltou para o corredor subitamente inquieto. Os pacientes jaziam inconscientes em todos os quartos ao redor dele. O próprio hospital estava cheio de funcionários, visitantes, especialistas, novos contratados, funcionários temporários de limpeza. E agora? Ele, Candy e Kim decidiram ficar de olho no depósito médico, fazendo turnos entre os pacientes. A Kim ia primeiro, tinha uma visão clara do posto de enfermagem. Então ela reconheceu o primeiro cara que parou na sala de medicina. Ela observou enquanto o cara digitava o código, ele trabalhava na maçaneta e enfiava um tênis no batente da porta para evitar que ela fechasse enquanto ele reabastecia. E ela o manteve em mira o tempo todo. Era um plano que eles estavam executando porque eles precisavam pegar o culpado. Meia hora depois, ela viu o cara da farmácia digitar o código e entrar. Ele também deixou a porta aberta. A Kim e a Candy trocaram o olhar. Estava ficando bobo. E é claro, eles ainda tinham um dia de pacientes antes da troca de plantão. Então, às 18h20, Charles Cullen entrou pela unidade, cedo como de costume. A Kim Wolf ficou feliz em vê-lo, ela gostava do Charlie. E eles estavam cruzando turnos por mais de 2 anos. Não eram amigos, mas eram amigáveis, dizendo olá e adeus quando seus horários se encaixavam. Claro, ele era um pouco diferente, mas a Kim não julgou por suas peculiaridades. Ele era prestativo, generoso, com seu tempo ou qualquer outra coisa que qualquer enfermeiro precisasse. E a Kim e a Candy mantiveram suas cabeças em seus prontuários, enquanto Charlie fazia sua reorganização ritual em torno do posto de enfermagem. As cadeiras eram aquelas coisas estranhas, com rodas de aranha. E aí o Charlie levou os extras para o escritório vazio no final do corredor. Depois voltou. Ele parou no corredor, na porta da sala de medicina. Ele digitou o código e entrou. A porta se fechou atrás dele. A Kim correu para contar a Candy, mas a Candy já estava observando.
Passaram-se 5 minutos antes da Kim e Candy verem a porta aberta. Quando Charlie estava saindo, elas olharam para baixo e ele caminhou para o outro lado do corredor e a Kim correu até a porta da sala de medicina. Ela digitou o código e olhou para dentro. A caixa de perfurocortantes estava cheia novamente. Ah, meu Deus. É ele. É o Charlie. Bella Thorne. Atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago.